Olha, todo mundo vai ter ansiedade em algum momento da vida. Ela é considerada saudável até certo ponto, né? E nos afasta de situações que envolvem algum problema, algum perigo. Mas aí o problema, né, é a dose, minha gente. Quando os sintomas passam a prejudicar a vida, a rotina, aí é o momento de acender o sinal de alerta. E mais, existe diferença entre a crise de ansiedade, muito comum, e a crise de pânico também. É importante reconhecer esses sinais para agir da forma certa e também, claro, para buscar ajuda especializada. Vamos entender melhor esse assunto? Agora, no quadro Papo de Quinta. E aqui no nosso estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo o psicólogo Ranieri Brito para matar a saudade, né, Ranieri? Pra matar a saudade. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os telespectadores aqui do Mulher Demais. Sempre um prazer estar aqui, viu? Prazer pra gente também. Depois de um hiato, né, de um tempinho, ele tá de volta aqui para conversar com a gente. E claro que para o nosso Papo de Quinta ficar mais completo, eu quero a sua participação. Você conhece a crise de ansiedade? Conhece alguém que já tenha vivenciado, né, a crise de ansiedade ou uma crise de pânico, por exemplo? Sabe identificar aí as diferenças, né, os sinais? Isso é muito importante e é sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Papo de Quinta. Vai mandando sua mensagem pra gente, compartilha aí suas dúvidas, seus relatos no WhatsApp do Mulher Demais. É você no MB 991050400. Vamos lá, Ranieri, crise de pânico, crise de ansiedade, são ou não são a mesma coisa? Não são, muito embora pareçam alguns sintomas ou características, mas não são a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? É muito comum as pessoas associarem um ao outro, Certo. mas são situações diferentes e o que tem que ser levado em consideração para entender essa diferença é justamente as causas e os sintomas, né? Como você percebe cada um deles. E a gente está aqui para isso, para justamente esclarecer o pessoal o que vem a ser uma crise de pânico e uma crise de ansiedade. Falando em sintomas, já vamos trazer em tela aqui para o sim. pessoal de casa acompanhar e você vai perceber que são detalhes sutis, né? Diferenças sutis, mas que na hora de identificar é muito importante. Começando aí, Ranieri, então, com os sintomas da crise de ansiedade. É a fadiga, a boca seca, né? Essa sensação de secura na boca. O medo também exagerado, irritabilidade, preocupação, é uma pessoa que se assusta com facilidade, perda de concentração. Esses sintomas aí, eles precisam vir todos ao mesmo tempo? Como é que normalmente acontece? Não necessariamente. Algumas pessoas vão ter algum tipo de manifestação mais acentuada para algum sintoma, outras nem tanto. Mas em relação, daqui a pouco a gente vai mostrar a da fobia, mas geralmente a da ansiedade são sintomas mais brandos, porém mais contínuos. Certo. Diferente da fobia, do pânico, perdão, que elas são sintomas mais acentuados, porém de curta duração. Certinho. Vamos já trazer então a tela com os sintomas da crise de pânico, tá? Para você acompanhar com a gente aí. Já consegue perceber algumas diferenças? Ó, o coração acelerado, é uma dor no peito, tontura, arrepios ou tremores pelo corpo, náuseas, suor excessivo e até desconforto ali no estômago, né? Desconforto estomacal. A gente vê que realmente a intensidade, né, Ranieri? Já é diferente, você já percebe mais no corpo. Então, ter um entendimento claro disso faz com que você também perceba o que vem a ser uma crise de ansiedade e uma crise de pânico. Certo. Geralmente a crise de pânico, você sente ela mais forte no que diz respeito a essas sensações corporais. Né? Muito embora, repito, uma síndrome do pânico ela é muito pontual. Certo. Geralmente você tem ela por algum motivo, por algum gatilho que desperta e ela acontece de forma muito rápida ali, se dissipa rápido. Já da ansiedade, ela tende a durar mais um tempo. Geralmente ela dura algumas horas, né? Você fica ali naquele pensamento, em loop que a gente chama, né? E vai despertando esse tipo de sentimentos. Vou pedir para os meninos colocarem mais uma vez os sintomas da crise de pânico. Só para a gente trazer aqui um alerta, né? Que são sintomas, Ranieri, que podem se confundir com outras enfermidades. Por exemplo, ali as duas primeiras, ó, coração acelerado e dor no peito, você já pode achar que vai ter um infarto, por exemplo, né? De tão intensa aquela sensação. Por isso que é importante estar atento, né? A tudo que está acontecendo no seu corpo e na sua mente, de uma forma geral, né? Sem dúvida, Bruna. E não é muito comum as pessoas, ao sentir esses sintomas, partirem para o hospital. Sim. E quando chega lá, o médico verifica, investiga
e percebe que se trata de uma crise. Muitas das vezes o médico até diz, é uma crise de ansiedade, Sim. mas pode ser, na maioria das vezes, uma crise de pânico. Por isso que existe muito essa mistura e confusão no entendimento do conceito de um e da outra. Né? E às vezes a pessoa acha que vai até infartar, né? Ou que está tendo algum problema cerebral, enfim, e parte para o hospital. E quando é feita toda aquela checagem de exames, vê-se que nada mais é do que um componente emocional mais acentuado, né? Sem dúvida. Agora, quais são as causas, né? Nessas duas situações, o que é que pode levar uma pessoa a ter a crise de ansiedade e, porventura, também a crise de pânico? Olha, primeiramente, partindo do pressuposto que ter ansiedade é um sentimento natural e normal. Certo. O que coloca ela no quadro já de transtorno é a persistência dela e dos sintomas que acarretam ela e o quão isso vai causar uma vida disfuncional. Sim. Certo? Então, os motivos e as causas podem ser vários a depender da pessoa, né? Não existe um motivo específico. Cada pessoa vai ter seus componentes que vão despertar ou uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, certo? Mas podem ser, por exemplo, gatilhos que suscitam na pessoa memórias de situações desagradáveis. Ou eventos que ocorreram na vida da pessoa que não foram ainda resolvidos e que vão causando aquela persistência da ansiedade. Sim, primeiro vem o pensamento lá, aquele pensamento ansioso, aquela sensação de medo, de angústia, e depois, a gente pode pensar assim numa linha cronológica, e depois é que pode aparecer ou não a crise, é isso, Ranieri? Sim, exatamente. Tudo começa no pensamento, né? Eu sempre costumo dizer o que se pensa, né? Porque logo a persistência daquele pensamento logo vira um comportamento, né? Então é muito importante saber quais são os pensamentos que estão levando a esse tipo de sensação ou de situação. Sim. Né? Às vezes é pontual, se trata de algum evento específico que aconteceu. Ou às vezes é algo persistente já na vida daquele indivíduo, seja por uma questão patológica, de doença, seja por uma questão até do meio social, que isso também vai interferir, né? Uma exposição a um trabalho estressante vai causar essa ansiedade de longo prazo, digamos assim. Sim, né? exato. Ou, por exemplo, numa crise de pânico, é muito comum, às vezes, a pessoa passar por algum trauma, alguma situação de trauma, e aquilo vai ficar ecoando por algum tempo, né? Seja um trauma de violência, ou de uma separação, ou de até um luto também, e aquilo vai ficar ecoando até se dissipar, né? Isso vai continuar acontecendo, esses episódios de pânico ou de ansiedade. Muito bem, a gente falou aqui para você que esse Papo de Quinta fica completo com a sua participação, né? Vai mandando seus relatos, suas mensagens pelo nosso WhatsApp, é o 991050400. Já tem mensagem aqui para a gente soltar em tela, 991050400. E aqui, ó, chegou esse relato, essa mensagem no WhatsApp do Mulher Demais. A nossa telespectadora ou telespectador não se identificou, mas deu bom dia pra gente, disse que sofre muito com crises de ansiedade, toma medicação para ansiedade, mas mesmo assim ela ainda consegue sofrer, né, diante dessa situação. Às vezes perde até o sono, mesmo com a medicação para dormir, não consegue desligar a mente. E aí ela pergunta, né, o que fazer, Ranieri? A gente está vendo aí que já é um estágio onde as crises são rotineiras, né? E ninguém merece passar por isso, né? De forma alguma, né? O bom é que existem terapias ou meios, estratégias de enfrentamento para esse tipo de situação que vão colocá-la no quadro de qualidade de vida, né? Existem pessoas que, de fato, passam anos, décadas, às vezes, sofrendo dessa questão da ansiedade e não buscam ajuda. Entendi. Né? E a questão, além de terapia, que vai ajudar você a compreender os motivos, os gatilhos que geram esse tipo de situação, vão também desenvolver estratégias de modo que você vá se dissipando essa força, essa energia que a ansiedade causa, esse desgaste que a ansiedade causa, de modo que você proporcione para você mesmo uma melhor qualidade de vida. Interessante que ela falou que toma medicação já faz algum tempo. Só a medicação é suficiente numa situação como essa, Ranieri? Olha, a depender do caso, só a medicação não basta. O próprio psiquiatra ele recomenda que o processo terapêutico, o tratamento para a ansiedade, seja feito alinhado com a terapia, com o psicólogo. Sim, sim. Porque justamente, né, a medicação vai ajudar no componente biológico, né, mas é interessante se trabalhar o componente do comportamento. Né, e aí essa parte comportamental ou do que se pensa muitas das vezes, né,
é trabalhado diretamente no processo terapêutico, onde vai envolver o autoconhecimento, a autoafirmação, saber quais são as crenças que levam alguns desses desgastes ou a esses quadros de ansiedade em demasiado. Sim. E é importante fazer esse trabalho alinhado com a medicação e também com a terapia, né? Psiquiatra e psicólogo. Eu lembro até que você já falou aqui no Mulher Demais sobre o que é terapia e o que é terapêutico, né? Exatamente. O processo, as ferramentas terapêuticas também vão ser muito importantes nesse processo, né? Seja uma atividade física, fazer aquilo que dá prazer também é importante, né? Com certeza, nós somos indivíduos biopsicossociais, né? Somos o que pensamos, somos o que nos alimentamos, né? E também somos o que convivemos. Então é importante trabalhar esses vieses todos, né? A atividade física é importante, o meio social, as pessoas com quem você convive, os hobbies, a questão até da vida espiritual, isso tudo vai ajudar o sem indivíduo. dúvida. São vários tripés aí nesse Verdade. processo, né? A vida Vê requer só. equilíbrio, né? Então é bom trabalhar todo esse equilíbrio aí dessas vertentes. Com certeza. Olha, a gente está recebendo várias perguntas aqui no nosso WhatsApp, viu, Ranieri? Trazemos todas já no próximo bloco. Vai mandando aí sua mensagem, 991050400. Hoje o nosso papo é sobre crise de ansiedade, crise de pânico. Vai mandando aí suas dúvidas. Já já a gente retoma, viu, Ranieri? Combinado. Muito legal esse bate-papo, né, gente?